Seguimos com o nosso devocional da nossa série Renovadamente, nossa série Deus os Deuses. Obrigada por você estar aqui comigo sempre, né? Acompanhando, se fortalecendo, se alimentando da palavra do Senhor para o seu dia, tá? Olha, seu dia eu vou. Hoje a gente vai falar dos últimos da série, os últimos encontros da série, que são a série Deus Onipresente, onde Deus ele está em todo canto, ele está em todo lugar, né? Em Salmo 139 mesmo fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias decisões e conclusões, tá? Já fez tua oração? Já orou pedindo para que o Senhor pudesse te direcionar, pudesse te clarear a mente para que você consiga entender qual é a vontade dele, né? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a tua vida. E para que você consiga, né, ter clareza. Porque a palavra do Senhor pode ser um livro de história como qualquer outro, mas também pode ser um livro de conversa de Deus com a gente, se a gente se permitir entender, tá? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? O Senhor está em todo lugar. Ontem, eu até contei nos meus stories que ontem eu tive um desafio que eu estou confrontando aos poucos, né? A dor de não fazer está sendo maior do que a dor de fazer. E aí eu fiquei pensando assim, será que eu vou? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Aí o Senhor, eu voltando já tinha dado tudo certo, né? Aí o Senhor pegou e disse assim, ei, na minha palavra não fala que eu tô contigo, com você também, né? Não é só comigo. Eu tô com vocês até o fim dos tempos. Na minha palavra não fala que eu sou o Deus Emanuel. Você não tem dito que eu estou com vocês, que eu estou com todos. Por que você acredita que quando você vai enfrentar isso, você vai passar só? Aí eu... Então, eu precisei vivenciar algo tão bobo, aparentemente bobo, mas alguém precisa ouvir isso, né? Algo aparentemente bobo. Mas Deus está conosco em tudo, né? Ah, Alexandra, mas Deus vai estar comigo na minha causa? Vai. Deus vai estar comigo se eu estiver passando por problema? Vai. Né? O Senhor está com a gente em tudo. Do nossos ventre flui rios de água viva. O Senhor escolheu, poderia ter escolhido tempos humanos para viver, mas Ele decidiu viver dentro de nós. Mas Ele só é vivificado, só é identificado se a gente der atenção, né? Se a gente der o devido à obediência que ele pede, né? Se não, fica apagado, né? A gente não consegue perceber através do Espírito Santo e vai predominar a carne, o eu, a vontade, o egoísmo, né? As mentiras e assim vai. Cremos, e ele é ciumento, tá? Cremos que Deus está realmente aqui, ao meu lado e dentro de mim. A onipresença de Deus deve ser levada a sério para que não sejamos ateus práticos, né? Ateus desacreditam em Deus. Stepan Chonok, ótimo em inglês ela, diz que quando pecamos, lá no fundo gostaríamos que Deus não existisse, né? Eu não sei se a minha prima vai ver esse vídeo, mas eu vou falar aqui um negócio. Eu perdi um tio agora recente, e o que eu ouvi do meu primo, né? Eu perdi meu pai também, tá com alguns meses, acho que vai fazer um ano, e o que eu ouvi do meu primo foi ele dizendo assim, no velório, né? Alexandra, Deus não existe. Porque se Deus existisse, Ele teria deixado meu pai viver mais, né? Aí eu peguei e disse assim, olha, Ele existe tanto que Ele não nos dá dever de nos explicar tudo. É a lei natural da vida. Eu sei que você não está entendendo isso agora, né? Mas Ele te deu um pai de presente para que você vivesse com Ele. Um segundo pai, né? O nosso primeiro pai é Deus, né? Para que você tivesse usufruísse o máximo de tempo com ele. Mas a lei da vida tem tempo para tudo. Claro que a gente falando isso para alguém que está assistindo dor não é nada racional, né? A pessoa cria algo emocional, não é isso? Então, a gente há pessoas que preferem que Deus não exista para que a gente consiga lançar nossa revolta, lançar nossa ira, fazer nosso querer, nossa vontade. Como a crença de onipresença pode nos ajudar a praticar o amor que devemos ter por Ele, né? Quando você faz coisas erradas longe dos outros, você esquece que Deus está aí do seu lado. Eu já me esqueci, né? Esqueci quando eu me sinto muito mal, quando eu me sinto muito triste. Eu penso comigo. Uma vez o Senhor falou comigo através
de uma reunião que a gente estava tendo, e eu comigo, poxa, eu tô passando por isso só, isso agora é recente esses dias. Aí a pessoa no meio da reunião disse assim, Deus vê, Deus vê, Deus viu que Sara riu, né? Deus viu que Sara riu quando quando ele disse da promessa, ela riu como quem diz, claro que não, né? Esse é o sentido do filho de Sara, né? Mas quantas Sara nós não temos que desacredita, que não sejamos como Sara nesse momento, que desacredita que Deus é bom, fiel, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em cima daquilo que a gente precisa, né? Então, Sara era estéril. Estou falando de Sara, mas a sua necessidade pode ser outro, né? Ela era estéril, né? Ela era estéril e Deus prometeu um filho, que ela fosse, não só um filho, mas que fosse filho de nações. Ana era estéril, né? E Deus não prometeu apenas um filho, Deus lhe deu uma promessa. Deus lhe deu um profeta, né? Não era só qualquer, né? Então, às vezes a gente quer apenas o que nos supre, mas Deus, ele tem muito mais para nos dar, mas normalmente tem a ver com contribuir para o reino dele, contribuir para o crescimento do reino dele, tá? Então, fica a dica. Deus, ele quer nos abençoar? Quer, mas a maioria das coisas que pode nos abençoar sempre é pensando para os outros, para o todo, para o meu reino, né? Então, ele é o Deus das viúvas, ele é o Deus dos órfãos, e ele quer que nós sejamos esse mordomo dele, que tudo é meu, posso usar, mas não posso me apropriar integralmente, porque eu preciso utilizar para ele, para a obra dele, para os filhos dele, para os que necessitam. Então, porque a presença de pessoas nos inibe de pecar, mas a presença de Deus não, né? Diante das provocações, agimos de uma forma diante de um tipo de pessoas diferentemente diante de outros tipos de pessoas, mas nos esquecemos que Deus está diante de nós. Deus está diante de nós. Queremos fazer coisas para que os outros vejam, diminuímos o empenho quando apenas Deus sabe, né? Percebê-lo como pessoa mesmo, né? Isso eu preciso aprender mais disso. A onipresença de Deus é a mesma em todo lugar, mas não a mesma intenção e disposição. Deus está no céu e está no inferno. Afinal, ele é onipresente. Na sua objetividade, eu sugiro que você leia Salmo 139, que ele diz, se eu subir aos céus, se eu for no mais profundo abismo, Deus ali está, né? Isso vale para você rebater quando vem na sua mente que diz, você não tem ninguém por você está só, né? Então, muitas vezes eu me deixei levar por esse tipo de frase, que não vem de Deus. Você quer identificar o que é algo que vem de Deus? Você sabe identificar? O que não é de Deus, tristeza, angústia, opressão, medo, ansiedade, tudo isso não é dele. Se é algo que é diferente do que a Bíblia fala que você é, não vem dele. Não vem dele. Quer que você tenha atenção, dê tua atenção para isso. Por muitas vezes, mesmo eu como cristã, me fazendo religiosa, assim mesmo eu me deixava ver. Tu não pode, tu não é, tu não tem ninguém. Tem que fazer tudo só, Deus te esqueceu, Deus está muito ocupado. Essas são algumas das frases que comumente o inimigo das nossas almas nos lança. Como eu falei, dardos inflamados, pequenos dardos. Da época das guerras, as pessoas tinham os dardos, elas jogavam dardos inflamados contra o inimigo. E aqueles dardos de um foguinho se transformavam no fogaréu, porque eram palhas, né? Jogados em palhas. Assim é o pensamento. Assim são os dardos inflamados do inimigo. Ele lança isso aqui, ó. E aí, vai lá, faz tal coisa. Ele joga. A atenção, intencionalidade, a intensidade, o enraizamento depende de mim. Da atenção ou não, tá? Da importância ou não. E aí vai se transformando num bolo, se eu deixar, né? Se eu não estiver atenta, se você não estiver atenta, cuidado. No céu ele o sustenta em perfeita alegria, e aí a mentira depois se torna verdade. O que era um pensamento se torna uma verdade para mim, sendo que não é. Ele sustenta a perfeita alegria e manifesta sua glória e harmonia com sua graça com os anjos e os salvos. No inferno ele sustenta o inferno para manifestar juízo contra os ímpios e demônios. Na terra ele sustenta a vida e manifesta graça e juízo sobre as criaturas. Qual a diferença de Deus em seus servos e nos ímpios?
Deus habita no coração do seu povo para com o seu Deus e Pai, por meio do Espírito Santo. Deus habita em nós. Sob os méritos de Jesus Cristo, seu único Filho, que pagou o preço na cruz por nós para nos dar esse livre acesso. Há uma presença amorosa, orientadora e protetiva. O Espírito Santo sempre fala, sempre nos direciona. Tal comunhão na presença de Deus, dos seus filhos, é diferente da presença dele nos ímpios. Nós que não têm Jesus como Senhor de suas vidas não podem ser filhos de Deus. Deus está com eles apenas como Criador e Provedor. Deus sustenta os ímpios em vida, abençoa e incomoda sua consciência por causa dos pecados, para que se arrependam, ao mesmo tempo que os abençoa nessa vida. Ele os reprova para a vida eterna. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Somos filhos, amigos, somos herdeiros, co-herdeiros da graça. Vamos nos apropriar. Se aproprie desse seu direito. Se aproprie. Você é filha de Deus. Você está obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele. Você é filha de Deus. Você não está obedecendo a você, criatura de Deus. Tá? São pessoas diferentes. 1 João 3, 1. Né? Se aproprie do que é direito seu. Age como alguém que já tem direito, que já está assegurado de tudo isso. Que o Senhor se faça ser seu pai hoje, né? Se eu sou filha de Deus, eu tenho um pai amoroso, um pai cuidadoso. Não sei como foi a sua relação com o seu pai, mas independente de quantas falhas ele teve, que claro que ele foi falho em algum momento, se você teve um pai bom, amoroso, cuidadoso, imagina Deus. Se você não teve, imagina Deus também, né? Que ele não é carrasco, não é tirano, não é rude, mas ele nos quer bem, nos entende nossa fragilidade, nossas fraquezas, tá bom? Que o Senhor possa se revelar, que você possa fazer essa oração. Não consigo ver Deus como pai. Se não consegue ver Deus como pai, como uma vez eu não conseguia me sentir merecedora, me sentir parte dessa frase, filha, faz tua oração sincera, de coração. Não precisa se ajoelhar, né? Mas no teu coração, no teu íntimo, Deus, há o poder das perguntas. Há um poder nas perguntas. Como eu posso me ver como tua filha? Primeira pergunta. Segunda, Deus, me ajuda a me ver como filha. Me ajuda a te ver como pai. É um pedido, né? Deus, me ajuda a te ver como filha. Me ver como filha. Me ajuda a te ver como pai. Como eu posso ver Deus como um pai? Perguntas expansivas nos ajudam a clarear, mais do que afirmações imponentes, né? Afirmações incutidas. Não vejo Deus como pai. Não me vejo como filha. Isso é uma batida de martelo. Mas se pergunte, como posso ver Deus como um pai? Como posso me apropriar de Deus como um pai? Deus, me ajuda a te ver como pai. Me ajuda a me ver como filha. Se eu não abre mão de uma oração sincera. Ele não abre mão, nenhuma oração, nenhuma conversa com ele será em vão. Nenhuma. Tá? Não, nem todas são no nosso tempo, do nosso jeito. Nem todas eles têm a obrigação de responder. Mas das vezes que eu fiz, todas ele respondeu. E não é porque a Alexandra é perfeita, não. É porque a misericórdia dele, a bondade dele nos direciona, né? A misericórdia dele, sempre a misericórdia dele. Sou falha, sou cheia de defeitos assim como você é. Então não tem filho preferido. Existem filhos que buscam mais e têm mais acesso. Quanto mais você busca, mais ele acessa. Você acessa ele, né? Como ele até fala, né? Perto estou dos quebrantados de coração. Perto estou dos que me buscam. Quem busca ele não tem nem como voltar sem resposta. Sem pelo menos o conforto, o consolo.
bom? Me estiquei demais. Muito obrigada. Uma honra ter tua companhia aqui, que o Senhor tenha falado grandemente no teu coração, que o teu dia seja maravilhoso, uma bênção pra glória e honra dele. E não deixa de colocar, fez sentido pra você, manda pra uma amiga. Só se fez sentido pra você até aqui, tá? Alguém precisa dessa palavra, não é só você, tá? Sempre tem um endereço certo pra essa mensagem, não é pra todo mundo. E não deixa de colocar aqui tua mensagem, de qual parte mais fez sentido pra ti, tá bom? Ajuda outras pessoas a serem notificadas. Nos vemos amanhã e até a próxima. Faltam 2 ou é 1 ainda? Não tem.